É isso aí, Paulo. A gente segue aqui agora chamando o nosso próximo convidado, Nayo Ino, gestor da Western Asset, já está aqui conosco. Nayo, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para você. Prazer falar contigo aqui na BMC News. É todo nosso aqui. Tudo ótimo. Nayo, a gente está vendo 10º pregão consecutivo de queda. Se no 9º pregão já era um recorde em 25 anos da Bolsa, o 10º acaba colocando mais um pouquinho de molho aí nessa aversão ao risco que a gente está vendo nesse mês de agosto. Claro que contribui também todas as notícias vindas do cenário externo, principalmente a cautela um pouco maior referente à China. Queria saber suas impressões, né? Interessante que essas quedas de juros, essas quedas acontecem mesmo com o Banco Central derrubando juros, né? Quando se imaginava que a bolsa poderia engatar alguma sequência ali de alta, justamente por conta de um otimismo um pouco maior com os ativos de risco nesse movimento de queda por parte do Banco Central. Como que está a sua impressão, ligando, né, esses vários pontos aí que eu trouxe nessa pergunta para o Ibovespa, o que você está percebendo dessas quedas constantes e ininterruptas para o nosso mercado? Vamos lá, Felipe. Eu acho que tentando isolar um pouco o dia de hoje, né? Quando a gente acompanha o Ibovespa no acumulado desse mês, a gente tem uma queda aí de aproximadamente 3%, que está bem em linha com a queda do S&P, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente tem percebido é uma fraqueza que tem vindo mais do cenário externo do que de fatores domésticos em si. Eu acho que o cenário externo tem ajudado negativamente, então a gente tem visto aí, como você mesmo disse, né, 10 quedas consecutivas, mas é de magnitudes relativamente pequenas, tanto que no somatório não é algo relevante, né, mas a nossa leitura aqui é que se trata mais de uma realização de lucros vindo lá de fora, né, os volumes seguem bem baixos, bem fracos aqui, né, então a bolsa segue negociando aqui por volta de 20 bi de reais por dia, né? Isso muito ainda em consequência das férias no hemisfério norte, né? Então a ausência do gringo, que tem sido mais vendedor aí ao longo desse mês, botando um pouco dos ganhos recentes no bolso, né? Tem ajudado aí, somado e esse movimento tem sido magnificado aí por um volume mais fraco, né? Acho que isso tudo acaba pesando no nosso índice, né? No nosso mercado no geral. E aí, se você coloca o dia de hoje mais pesado até, eu acho que aí entra questões externas como a China, né? Então, como vocês devem ter acompanhado, Uhum. você teve praticamente um default aí de uma grande construtora, né? A Country Garden, que é uma das maiores construtoras do mercado chinês, tentando renegociar o pagamento das dívidas, e ao mesmo tempo, né, ainda não se sabe se isso está diretamente relacionado ou não, né, mas o default de uma companhia de wealth management junto aos seus investidores, então não houve o pagamento aí de alguns instrumentos financeiros para os investidores, e aí isso tudo somado agrava um pouco a percepção de risco em relação à crise na China, né? Você tem aí somatório aí de mercado imobiliário e a incerteza de que qual é o real impacto que isso tem na economia, né? Então, produtos financeiros poderiam estar alavancados e aí você tem um contágio via produtos financeiros. Tudo isso ainda é incerto, né? Você não tem uma leitura clara ainda do que está acontecendo. Então, eu acho que tudo isso contribui para uma versão maior a risco, né? Tanto que quando a gente olha o Ibovespa hoje, o principal detrator acaba sendo a Vale, tá? Uhum. Individualmente, né? Cai aí por volta de seus 5%, acho que muito pela essa questão das preocupações em relação à China, né? E além disso, você se soma a um movimento aí de aversão a risco global, né? Você tem um dólar forte aí praticamente versus todas as principais moedas do mundo, né? Então você tem o real sofrendo ainda, a Treasury
de 10 anos subindo aí mais uma vez, aí atingindo os novos highs aí recentes, né? Isso tudo puxando aí os nossos juros, contribuindo para a alta da curva de juros local aqui, e aí também afetando os nomes domésticos mais sensíveis a juros, aí também acabam ficando mais pesados, né? Nomes ligados a consumo, construção, sofrendo um pouco hoje, né? Acho que tudo isso somado ajuda a explicar um pouco o nosso índice hoje. Maravilha. Nayo, e aí, né, você falou desse cenário um pouco mais externo, influenciando também o cenário interno, e a gente não pode deixar de pensar também que a Vale, maior peso aqui, está sofrendo por conta da questão da China. Petrobras, também com algumas incertezas, não só da desaceleração econômica no cenário global, mas também com questões de governança internamente. Os bancos tendo alguma dificuldade ali também, eu queria entender exatamente esses setores, né? Se a questão global acaba impactando também no cenário local, principalmente nos bancos, porque a gente viu resultados muito interessantes do próprio Itaú e mesmo assim não conseguindo sustentar, né? Sofrendo algumas baixas nos últimos dias. O Bradesco já era de se imaginar, trouxe um resultado questionável ali e também engatando. O cenário externo está pesando para o setor financeiro, principalmente quando a gente olha para a China, no setor financeiro tendo algumas incógnitas, o próprio setor financeiro na Europa e nos Estados Unidos sofrendo questionamentos também. A gente importa um pouco dessa crise ou desconfiança no setor aqui para o nosso também? Eu tenderia a dizer, tá, que aí não existe esse contágio direto, né? Mas a minha impressão, tá, é que você tem muito do movimento do investidor estrangeiro concentrado nas principais large caps, né? Uhum. Petro, Vale, Bancões, né? Itaú, Bradesco, enfim, são os nomes que têm mais liquidez para suportar o volume de negócios que esses investidores trazem, né? E aí, num movimento de saída, de resgate de Brasil, esses são os nomes que acabam sendo vendidos, né? São os nomes que acabam sendo sofrendo esses resgates, né, sofrendo essas vendas, pressionando mais o índice, né? Então, large banks, basicamente, Petro, como você comentou, né? Petro tem toda essa questão de governança aí em relação à questão da alta do preço do combustível, né? E aí, isso tudo somado, eu acho que acaba contribuindo negativamente. Obviamente, também tem a questão doméstica ainda para bancos, que é a discussão em cima de JCP, né, a tributação em cima de JCP. Uhum. Isso é algo que, obviamente, está no radar, o mercado aguarda algumas definições, né? Entrando um pouco nesse tema, você deve retomar essa semana as discussões em cima do arcabouço fiscal, né, que é algo que até então estava dormente, né, apesar da volta do recesso do Congresso semana passada, foi um assunto que parece ficou, diria, foi pouco comentado, né, mas eu acho que isso deve começar a ganhar tração aí nos próximos dias, e aí o mercado vai começar novamente a colocar esses ativos no radar, né? Maravilha. E só para pegar esse gancho aí que você comentou do investidor estrangeiro, muito nas large caps, né, nas blue chips ali, e quando ele faz esse movimento de saída, que a gente está vendo agora em agosto, isso acaba impactando no índice. Você percebe que o estrangeiro vai continuar esse movimento, também monitorando ali toda aquela diminuição, né, do gap ali entre taxa de juro lá fora, taxa de juro aqui no Brasil, já ganhou dinheiro aqui em muitas companhias, levando esse dinheiro lá para fora, administrando de uma outra forma. Você percebe esse movimento continuando nesses próximos meses ou nos próximos 2 trimestres que a gente tem encerrando o ano? Ou, de repente, a gente ainda pode viver um movimento diferenciado, Nayo, na sua opinião, de repente, volta, né, do investidor estrangeiro, que seria a esperança para engatar mais um ralizinho aqui na Bolsa? Vamos lá. A minha leitura em relação ao investidor estrangeiro, né, você teve um movimento de ingresso relativamente forte no começo do ano, né? Eu acho que muito por conta da leitura
de que o Brasil seria de certa forma, uma proxy de China, né, principalmente pela parte de Vale, né, você teve esse ingresso e agora você está tendo uma parte desse movimento de saída se deve a preocupações em relação à China. Obviamente, se a coisa na China acalmar, eu entendo que esse fluxo pode acalmar ou até reverter, né, voltar a ter um ingresso aqui, né. Além disso, dentro do contexto das discussões aqui do cenário doméstico, você vai retomar as discussões em relação ao arcabouço fiscal, a toda a questão da tributação, né, a reforma tributária. Se a gente conseguir evoluir nessa discussão de uma forma que o governo saia com a credibilidade intacta, eu não vejo por que esse investidor não traria esse recurso de volta, não voltaria a investir no Brasil, dado que você vai ter um cenário aparentemente mais otimista para a economia brasileira, né? Então, assim, a gente já sabe, isso já está dado, né? A gente está na frente do ciclo de queda de juros versus outras economias ao redor do mundo, né? A gente está um passo à frente. O que a gente precisa agora é um equilíbrio das contas públicas, né? Como já foi discutido, já começou a ser. Agora a gente precisa terminar essa discussão ao longo desse segundo semestre, né? E um cenário externo mais calmo, eu acho que isso tudo ajudaria a trazer esse investidor ou aumentar, inclusive, o ingresso desse investidor na Bolsa Brasileira, né? Perfeito. Eu quero agradecer sua participação aqui. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, estar aqui conosco. Portas abertas, volte sempre e até uma próxima, então.